Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, organização do Instituto Bertol, em parceria e sociedade com a Russell Bedford, a qual eu tenho a honra aí de ser o host e conduzir como sócio da Russell, bem como também esse programa com vocês. Pessoal, Papo de Governo e até rebobinando um pouco e reforçando para o meu convidado aqui um pouco dos assuntos, na mesma pegada que a gente teve com os últimos convidados, né, aí, muitos cientistas políticos, pela vasta experiência que tem na carreira política, um pouco da ideia do nosso programa e relembrando para vocês, tem também o viés de encorajar as pessoas de sair um pouco de trás, né, de uma câmera, de uma tela de celular e, quem sabe, se colocar à disposição da sociedade, como tem acontecido nas eleições, bem como também entender um pouco da experiência dos políticos, do porquê que eles acabam indo se colocar à disposição, né, e fugindo um pouco da realidade que a gente vive tanto hoje, que é muita rede social, né, muita falácia, muita conversa, muita mídia que direciona, às vezes, os comentários e as realidades, mas, na verdade, na prática, a gente só tem opção como sociedade de 2 em 2 anos ir para a urna, né, e colocar um voto, dentre milhares e milhares. Por que não fazer um pouco diferente e a gente se colocar à disposição da sociedade e ir lá para frente e ter autoridade e representar, né, alguns núcleos ali? Então, seguindo nessa linha, o convidado de hoje é o Gilberto Capuani, 4 vezes deputado estadual, 3 vezes como prefeito, atual presidente do Banrisul Consórcios e, salvo engano, Gilberto, o prefeito mais jovem já eleito, né? Então, obrigado aí eu sei que a tua agenda é corrida, obrigado por ficar à disposição da gente, vir aí conversar, comentar um pouco da tua experiência. Williams, eu agradeço o convite, eu acho que é uma oportunidade da gente falar sobre política. Eu tive também um período como deputado federal. Minha primeira eleição foi a deputado federal, cheguei a assumir lá a Câmara Federal, inclusive como deputado titular. Então, eu te agradeço o convite e estamos aí para esse bate-papo. Nós que agradecemos e obrigado por complementar esse vasto currículo aí, que a gente nem entrou no cenário privado aí, senão a gente ia se alongar ainda mais na apresentação. E eu fui o prefeito mais novo da história política do Rio Grande do Sul até hoje. E até, Gilberto, aproveitando esse apanhado que você fez aí, esse parênteses que você abriu, por quê? Né? Naquela época, porque isso é uma coisa que nos incomoda hoje, inclusive dos entrevistados. O Edson Brum teve aqui, teve o Jorge Bonhauser, né, que foi senador também, já governador de Santa Catarina. Ele comenta muito isso, porque as pessoas às vezes muito falam, que foi mais ou menos como eu comentei, mas pouco dão a cara, a tapa, né? E porque lá atrás, com 22 anos, que hoje era um pensamento diferente, não tinha internet, por que quis ir para prefeito? Porque hoje eu não consigo visualizar um jovem de 22 anos se colocando à disposição. Bom, em primeiro lugar, sobre a não participação da política, eu não me lembro quem é que cunhou essa frase, que diz que o preço que os bons pagam por não participar do processo político, da política, é ser governado pelos maus. Se os bons não vão, os maus concorrem. A minha candidatura, a primeira vez que eu me elegi prefeito lá, é um município pequeno, um município de Sertão, na região de Passo Fundo, foi por acaso, porque tinha lá tradicionalmente 2 grupos políticos, um da prefeitura e o outro de oposição, tá? E quando nós resolvemos, a juventude lá, a gurizada, lançar uma candidatura alternativa, uma terceira via, já tinha o pessoal meio definido. Lá um posto de gasolina apoiava um, o mercado apoiava outro, para depois poder vender produto. E nós fomos só no campo das ideias, né? O município não tinha água da Corsã, não tinha Emater, não tinha uma escola de segundo grau. Eu fiz o segundo grau em Getúlio Vargas, em cima da carroceria de uma picape Willys, tá? Com poeira, não tinha asfalto, com frio, porque lá não tinha. Como é que uma cidade não tem uma escola estadual de segundo grau? E muitas outras coisas, telefonia no interior. A gente querendo, dá para fazer muita coisa. O prédio da prefeitura era uma casa velha de madeira que chovia. Quando chovia, a gente tinha que correr para casa, tá? E construímos o prédio da prefeitura
melhoramos a iluminação pública, dá para fazer muita coisa. E por que escolheram um jovem de 22 anos? Né? Que características que tu já vinha trazendo que a sociedade ali olhou, e antes até de votar em ti, né? Mas no caso de os teus parceiros, né? Os teus colegas de partido, enfim, porque eles sugeriram, não, vamos, né, com o Gilberto Capuani, porque isso já tinha um perfil de líder estudantil, alguma coisa, por que chegaram em ti? E tão jovem, né? Porque tanto que não se repete hoje. Bom, inclusive na época era o contrário do que é hoje. Hoje, não, mas fulano está muito velho. Na época tinha muito que, não, mas não vou votar para esse guri aí, é um guri que não tinha... Hoje né, eu tenho 35 anos, apesar de aparentar mais por causa da estrada de chão, enfim, né? Mas eu sofro preconceitos em reuniões, sejam de clientes, às vezes, de conselhos, né, de algumas estatais que a gente acaba atendendo, muitas vezes até por ser jovem, né? Não importa se eu tenho 2 faculdades, se eu tenho as minhas especializações, enfim, mas hoje eu sofro, né, algum tipo de preconceito. Eu fico imaginando um jovem de 22 anos assumindo o executivo de um município. Por isso que, né, me chamou a atenção como que chegaram em ti, né, e ainda mais depois de ser eleito. Vou te historiar rapidamente. Bom, eu até os 14 anos e meio, 15 anos, eu morei no interior do município. Uma localidade que não tinha energia elétrica, a gente não tinha sequer banheiro dentro de casa, tomava banho no rio, lá na Sanga, onde tinha uma corredeira, no sábado. Né? E aí depois eu fui morar para a cidade. Eu tinha feito datilografia, batia bem máquina, porque eu queria fazer concurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esse era meu foco inicial. E aí tinha os 2 grupos que brigavam que nem gato e cachorro. Chegava ao ponto da gente ir no clube, lá numa reunião dançante, e dançar com uma menina do outro grupo político, e no outro dia o pai chamar a atenção. Escuta, tu estava dançando com a fulana, filha do ciclano? Tamanha oposição. Tamanha oposição. E nós não concordávamos. Nós achávamos que dava para fazer diferente. Bom, o pessoal lá fazia carreatas, fazia um churrasco, né? E nós, jovens, sem dinheiro... Pois isso que eu ia perguntar. Veio de uma família que tinha condições para poder bancar uma campanha? O meu pai, nós éramos em 5 irmãos, e meu pai só trabalhava, não tinha trabalho para minha mãe lá, na época, e ele ganhava salário mínimo durante um período. Então a gente não tinha nenhuma condição, tanto é que fui morar no interior, porque faleceu minha avó, meu avô tinha uma casa de comércio, e sem ganhar salário, porque uma família com 5 filhos, diminuindo uma boca, já era um bom negócio. Bom, aí nós lá no clube, escuta, vamos botar um candidato a prefeito do grupo nosso aqui da juventude, independentemente dessas bruscas políticas, e aí começaram a surgir nomes. Né? Um não quis, o outro não quis, e eu, na época, já tinha entrado no Banco do Brasil, com 19 anos eu fiz concurso, passei e tomei posse no Banco do Brasil, passei também no concurso da Caixa Econômica Federal, e aí eu fazia direito em Passo Fundo, tinha começado direito, então fazia direito e era funcionário do Banco do Brasil, e dava um determinado status lá no interior. Aí um não vai, outro não vai, probabilidade de ganhar, nenhuma. Não tinha, porque já estava monopolizado entre as 2 candidaturas pré-candidatos que tinha lá. E aí eu concorro, tá? Porque... Como uma terceira... Uma terceira via. Uma terceira via. Sendo que já era dominado pela polarização. Já estava polarizado. Por quê? Vamos vender ideia. Né? Quando os outros oferecem favores, nós vamos vender ideia. E eu saí do banco para concorrer com o salário do banco, contando tempo de serviço. Tá? Eu não tinha muita coisa a perder. E até eu pensava, não, quando eu me formar advogado, se eu quiser advogado, já tenho conhecimento por ter sido candidato a prefeito. E começamos a campanha fazendo ideias. Uma que nós batemos muito foi a questão do ensino de 2º grau, né? E que eu tinha vivido indo estudar em cima da carroceria de uma picape, e eu trabalhava na época numa loja de calçados e ganhava meio salário por mês,
e pagavam meio salário para a caminhonete para estudar em Getúlio Vargas. Que para a época já era um destaque ter o segundo grau. Exatamente. Bom, aí nós começamos a fazer um plano de governo. Tá? E lá estava a Emater, estava a Água da Corsã, e tudo foi realizado. Estava a questão de bancos, tinha um banco lá. Nós levamos mais 4. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, eu me lembro quando abriram lá, tinha 22 funcionários. Então, 4 bancos são quase 100 famílias com relativo poder econômico. Isso era alugando casa, era uma série de movimentação da economia do município. Tinha uma festa de aniversário do município, a gente convidava os 5 gerentes de banco, mais a Emater e tal, e já o pessoal organizava tudo, facilitava o trabalho. Né? E aí começamos a vender ideias. Eu me lembro que eu chegava nas casas no interior e perguntava: quantos filhos vocês têm para a mulher? Nós temos 5. Onde é que estão? Um está aqui, na agricultura, porque não tinha lugar para 5. O outro está em Estação, está em Erechim, está em Passo Fundo, está em Marau, para trabalhar e estudar. Né? E se eu, como prefeito, colocar ônibus para transporte de estudante até Passo Fundo e Erechim, de graça, sem cobrar, até que se consiga a escola estadual de segundo grau. E onde é que está seu filho a essa hora, 10 horas da noite? Está na aula? Ele está jogando snooker? Ou está bebendo? Sim, não conseguia acompanhar. Não tinha na época o celular. E se ele pudesse estar em casa, ajudando a família, e de noite ele ir na aula, transportado pela prefeitura e voltar para casa no mesmo dia, tu vai fazer isso, vô? Compramos num mandato 7 ônibus e transportamos de manhã, de tarde, de noite, para Passo Fundo e Erechim, todos os dias, gratuitamente. Tá? Então, assim foi colocado uma série de ideias no plano de governo. Que conseguiram realizar, então. Que conseguimos realizar. Por exemplo, assim, eu fui o 4º prefeito lá. 3 prefeitos juntos calçaram 5 quadras de calçamento. Fizeram 5 quarteirões. No primeiro mandato eu fiz 40. Primeiro mandato. Construí o prédio da prefeitura, desmanchei, a prefeitura velha estava caindo, alugamos lá um porão, e o pessoal disse: tu tá maluco? Onde é que tu vai tirar dinheiro para terminar a construção? Vai ficar pela metade e vai repercutir negativamente. Bom, se eu fizer metade, só vai sobrar para o outro a outra metade. Só que foi o inverso. Na metade do mandato, o prédio da prefeitura estava pronto, sem fazer financiamento. Nós compramos lá, a prefeitura, uma área da rede ferroviária federal, que central na cidade, que tinha aquelas latrinas, ainda trocamos por uma área que a prefeitura tinha na saída da cidade e construímos lá umas casinhas para os operários da rede e recebemos aqueles terrenos em área nobre e vendemos. Isso deu uma receita muito grande para o município e conseguimos fazer muitas obras lá. E fazendo então uma analogia, tá, aos dias de hoje, foi eleito alguém que tinha um estudo na época, proporcionalmente hoje, né, tem que ser um empresário que seja reconhecido, que tenha muitas faculdades, né, trazendo para os dias de hoje, e assumiu uma prefeitura aonde gestão após gestão ficava trocando de um lado para o outro, não conseguia evoluir muito, né, trazer muito para aquele município. Você acredita que no dia de hoje ainda tem municípios que têm espaço para fazer acontecer de fato, de verdade, porque você se elegeu com base em ideias que tu conseguiu fazer com que elas se realizassem? Tu acredita que hoje, querendo, né, dá para se eleger com base em projetos e ideias e realizar esses projetos? Porque a gente vê também, salvo alguns municípios, eu vou pegar aqui Guaíba, nem vou muito longe, né? O Maranata agora recém-eleito, uma baita votação, uma percentual de votos absurdos, um dos maiores do estado, porque a gente viu que ele fez muita coisa. Você acredita que ainda tem espaço a nível nacional para tirar as ideias do papel e fazer cumprir? E por que hoje será que as coisas não saem do papel? Seguem alguns municípios, né? Tu vê que não evoluem, passa, vai de um partido, vai
uma esquerda para a direita ou vice-versa, e parece que às vezes não evolui. Tu acredita que querendo, né, tendo uma gestão séria, é possível fazer evoluir? Porque foi o que aconteceu no teu caso, né? No teu caso, tu pegou uma gestão que independia do partido que tivesse lá, se era posição ou oposição, não conseguia asfaltar, não tinha o transporte, e tu conseguiu, com seriedade, botar as ideias no papel. Tu acha que tem espaço para isso ainda hoje em algumas prefeituras? Tem, com certeza. Só que essas ideias não podem ser mirabolantes, né? A gente ouvindo as propagandas aí agora de vereador, era um horror o que o pessoal estava dizendo que ia defender e que era inexequível. E o povo sabe filtrar. Então, tem espaço, sim, e eu acho que tem que participar. E o eleitor, ele não escolhe aquele candidato que mais precisa. Entendeu? O cara é empresário, ou é advogado, está bem de vida, sucesso, médico e tal, e o outro cara que está desempregado, a firma dele quebrou, não sei o quê, e o pessoal elege aquele que já está bem de vida. Exatamente. Por quê? Porque o eleitor sabe, quando ele vai eleger o prefeito, que ele está elegendo o gerente da sua cidade. Os vereadores, a E mesma quer que coisa, prospere, quer né? que prospere. Às vezes, até involuntariamente, ele acaba escolhendo essa pessoa mais qualificada e que já demonstrou a sua competência na gestão privada, e que, portanto, merece e deve estar na área pública. Então, acho que tem que ter mais gente que ingresse na atividade política. Eu acho que a gente só muda a sociedade através da política. Não tem outra forma de tu transformar a sociedade se não for através da política. O que a gente sabe é que, às vezes, o eleitor ele tem pressa de que as coisas aconteçam e, às vezes, ela acontece com uma demora maior. Tá? Eu lembro, por exemplo, a questão da saúde, né, que ainda tem muita deficiência e tem que melhorar. Mas, uma época, quem não tinha o carnezinho do INSS não era atendido. Tá? Eu tive um problema assim na família. Tá? Minha irmã ficou doente, o pai não tinha pago o INSS, teve que aguardar para outro dia, quando abriu o banco, ir lá pagar o INSS para poder ser atendida. Hoje, como é que é? A saúde é universal. Né? Muita coisa melhorou. A aposentadoria do homem rural no interior era meio salário mínimo. Né? No mínimo, hoje, é um salário. Tem também o BPC. Isso E tudo porque politicamente se trabalhou, conseguiram se evoluir. trabalhou. Então, evoluiu muita coisa. Né? Tu pega aí a farmácia popular, por exemplo, isso aí, antigamente, tu queria um comprimido e qualquer um remédio, não tinha. Hoje tem aí programas da farmácia popular, né? Então tem muito campo ainda para trabalhar. Né? Às vezes a pessoa não consegue colocar em prática tudo aquilo que ela queria, né? E fica, talvez, um vácuo lá na sociedade. Sim. E como que foi, né? Aqui citei 4 vezes, né, deputado estadual, reforçou muito bem lembrado, né, como deputado federal. Como é que foi sair do executivo municipal, né, para ir para o legislativo estadual, né? Como é que deu? Porque é um salto, né? Em especial, quantos eleitores tinham, tu te recorda, na época no teu município? 5.000, 6.000 eleitores. Pois é, a gente está falando do estado, né? Então Sim, a votação já é algo bem maior. sim. Como é que faz para um prefeito, e aí agora para os prefeitos que têm cidades, não é uma nem duas, são centenas de cidades que têm menos de, aí, de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, né? Como que faz para um prefeito conseguir angariar, né, um público maior, um voo maior? Foi na primeira vez que você concorreu a deputado estadual que você conseguiu se eleger? Como é que foi? Por que fez mudar de ideia e qual foi a dificuldade que tu teve ou qual foi a estratégia que tu teve para conseguir se eleger como deputado estadual pela primeira vez? Muito bem, vou ter que contar mais um pouquinho da história. Então, como eu disse que eu fui candidato por acaso, Sim. né? E aí fiquei, aquele mandato teve 6 anos, teve 2 anos de prorrogação, e a minha meta sempre era fazer carreira no Banco do Brasil, tanto é que eu fiz, né? Eu fui gerente geral de várias agências, comecei em Pernambuco, São José do Belmonte, fui gerente geral em São Valentim, Campo Novo, Getúlio Vargas, fui gerente geral de 2 superintendências regionais do Banco do Brasil,
Mas daí tu chegou a te E afastar. aí me afastei. Aí eu terminei o mandato e fui ser gerente em Pernambuco, a 4.000 quilômetros daqui, lá no sertão, a última cidade do estado de Pernambuco, lá na divisa com a Paraíba e o Ceará. E fiquei lá 3 anos e meio, e veio tinha filiação partidária, tinha que ter 1 ano de filiação para concorrer. Quando chegou no ano, todo mundo me ligava para fazer filiação e tal, e eu disse, não, eu não vou, a minha carreira eu estou fazendo no Banco do Brasil, eu não quero mais concorrer. Bom, quando faltava, já tinha passado desse período de 1 ano, eu fui nomeado para Itapiranga, em Santa Catarina, como gerente. Pelo menos desceu um pouco, já ficou mais perto. Já fiquei na divisa, tinha o Rio Uruguai na frente e eu enxergava o Rio Grande do outro lado. Bom, e aí veio lá um pessoal do MDB para me convidar para ser candidato. Eu disse, ó, pessoal, me desculpe, eu fico muito Candidato para honrado quê? a prefeito. A prefeito. Daí já foi o segundo mandato. Mas não está nos meus planos, eu não sou candidato e fui nomeado agora recentemente aqui para gerente e não vou, mas fico muito honrado. Aí eles saíram meio tristes e tal, e no outro dia me ligavam, o pessoal queria conversar contigo, fazer um almoço. Digo, não, almoçar? Quando é que tu vem para cá? Eu vou sábado, sábado ao meio-dia, estou aí, podemos almoçar juntos. Aí eu fui para lá, cheguei lá, tinha um almoço com 1.800 pessoas, no município de 5.000 habitantes. E lá estava o Guazelli, que tinha assumido o governo do Estado, o Mendes Ribeiro, o César Schirmer, o Lorenzi, que era deputado, o Dacir Klein, O almoço, então. no almoço. E aí, é candidato, não sou candidato, mas ao menos faz a filiação agora, para se resolver ser candidato, tu está habilitado. E daí, para ser candidato, foi uma questão apenas de tempo. Aí eu fui candidato, cumpri o segundo mandato lá, dei sequência a muita coisa que tinha sido feita, e voltei para o banco. Voltei para o Banco do Brasil, daí voltei lá para São Valentim, depois Getúlio Vargas, fui para a superintendência. E quando eu estava em Getúlio Vargas, vinha todos os outros partidos lá querendo que eu fosse candidato e querendo botar o vice para mim. Nós fizemos uma pesquisa, quem fez foi a Perfil de Santa Catarina, ali de São José, onde foi colocar 10 nomes. Eu fazia 51,5%. E os outros 9 eu repartia os 48%. E eu disse que não sou candidato. Vieram vários lá, não vou concorrer. Eu estou aqui perto de Getúlio Vargas, a minha mulher era gerente da Caixa Federal em Passo Fundo, a minha família, meus pais é lá de Sertão, 12 quilômetros, e eu não vou concorrer, já fui 2 mandatos, e aí a minha mulher se separa de mim se eu for candidato. Família já Já, meio contra. mas era argumento, né? Aí eles saíram de lá, foram lá na mulher, é candidato único, vai unir a cidade, Vou convencer não quem vai ter manda. briga, não tem que fazer promessa para ninguém. Até que ela concordou. Aí voltaram lá, eu disse, não vou. Então, quem sabe, vamos fazer um consenso, mas com outro candidato. Aí, mas tu faz? Não, eu faço a reunião, fiz uma reunião, convidei os 7 partidos que tinha lá e disse, pessoal, se eu quero concorrer, está aqui a pesquisa. Mas eu não quero, já fui 2 vezes. Eu acho que tem que ser alguém que queira. E aí fizeram, em princípio, uma comissão e começaram a trabalhar. Foi. Qual é a característica que tinha que ter cada secretário e tal, até que chegou no nome. Mas quem é o candidato a prefeito? Aí todo mundo queria e deu briga. Tá? E aí vieram lá, aí até um rapaz lá do PT, só quem sabe a gente bota de consenso o Capuano. Ele não quer, mas de repente, de consenso, ele aceita. E vieram lá de novo. Eu digo, então, reúna os partidos e todo mundo me dá uma carta de apoio, dizendo que apoia, que fecha. E todo mundo fez e levaram lá, inclusive o PP, que era o meu adversário lá. Levaram lá, e aí o que eu fiz? Eu fui para lá na superintendência e falei para o superintendente, eu vou concorrer.
Vou me licenciar do banco, candidato único de consenso, um voto só já estava eleito. E eu só queria saber onde é que tem uma agência vaga para mim pedir transferência para receber aquele valor que o banco dá quando o cara faz a mudança. Para a gente ter um dinheiro para a campanha, tomar uma cerveja, comer um churrasco. E aí eu pedi, fui para Campo Novo. Eu estava de Getúlio Vargas, fui para Campo Novo, uma cidade já longe, para lá de Palmeiras. Cidade boa, mas fora da minha região. E aí cheguei no dia da convenção, os 7 partidos, tudo manteram bem direitinho. E aí, na hora de fazer a chapa, e quem é o vice? Os 7 quiseram. Todo mundo queria, e se não sou eu, vou contra. E aí, bom, aí eu disse, então eu não sou candidato. Aí liguei para o superintendente e disse, ó, tu para o banco, meu filho, tu vai ter que ficar no mínimo 1 ano lá, porque se tu te inscrever para qualquer cidade, o sistema não aceita, ele derruba, cai. Então, no mínimo 1 ano, tu vai ter que ficar lá. Depois disso a gente conversa. E aí eu voltei lá e disse, olha, pessoal, quem quer concorrer contra, concorra. Eu agora resolvi concorrer. Não me falaram antes disso que tinha que Sim, porque aí resolver a já ficou sem questão. opção, né? Senão tu E teria que aí ir lá para concorri e me elegi pelo 3º mandato. Foram 14 anos de prefeito. Aí eu estava lá na prefeitura e veio o pessoal de Erechim. Eu daí fui eleito presidente da Associação de Municípios lá da região do Alto Uruguai, a AMAL, e tinha feito lá um trabalho regional, o que se podia fazer para desenvolvimento da região, um programa de turismo, lá tem muito turismo ali no Rio Uruguai, e me convidando para mim concorrer a deputado federal. Eles tinham um candidato estadual de lá e precisavam um federal. Inclusive o Dacir Klein, ele era presidente do MDB do Rio Grande, ele me disse, ó, Capone, eu sou obrigado a te falar. Eu renunciei lá em Getúlio Vargas para ser deputado e não renunciaria mais hoje. É muito desgastante tu renunciar ao mandato que o povo te deu. Mas toda a região lá do Alto Uruguai é unânime no teu nome para deputado federal, pela região de Erechim. Aí eu disse, olha, em primeiro lugar eu tenho que renunciar ao meu mandato aqui, me desincompatibilizar. E não, a região lá não tem potencial para eleger um deputado federal. Aí, se Passo Fundo e Erechim decidir ter um candidato só, e eu for o escolhido, eu vou. Senão não tem. Não tem a menor probabilidade. Sim, porque não teria potencial para nem. Aí Não ele teria disse, mas voto. que ótima ideia. Deixa que eu vou trabalhar a ideia primeiro, depois nós vamos para os nomes. Reuniu as 2 coordenadorias, lançou a ideia, todo mundo achou um espetáculo, fizeram um ata, assinaram a ata, que teria candidato único, candidato da regional, de Passo Fundo e Erechim, seria o candidato dos 2. Aí marcou uma outra reunião para escolher o candidato, eu fui, no final fiquei sozinho, não disputei, tinha 3 postulantes, e acabei renunciando o mandato para concorrer. Nesse período aí, o seu Antônio Brito, que era candidato à reeleição pelo governo, prometeu por uma candidata a deputada estadual que ele conseguiria 3 delegadas regionais de educação. A candidata era a secretária de educação, para fazer dobradinha com ela para tentar viabilizar a eleição dela. E aí a região lá, no primeiro momento, só, governador, nós aqui já temos o nosso candidato. Fizemos ata, está tudo escolhido e tal, fala com o Klein, que o Klein sabe. Aí ele disse, não tem problema nenhum. Ela vai concorrer por Porto Alegre. E concorreu. O candidato de Porto Alegre fez 9.500 votos lá. E me faltou 4.100 votos. Para me eleger, teria me elegido de cara deputado federal, porque eu vi que tinha um espaço lá na região para um deputado federal. E aí veio a eleição do Rigoto, e o Rigoto veio lá me convidando para me concorrer a estadual. E eu daí estava advogando, me aposentei do Banco do Brasil e tinha 3 O escritórios. Rigoto, para a época, para o governo. Para o governo. Tinha 3 escritórios de advocacia ganhando muito dinheiro. Pegamos a época das revisionais bancárias. Eu subestabeleci, quando vim para a diretoria do Banrisul, 150 ações revisionais de juro bancário.
A inflação era 10, de repente zerou, e os bancos cobravam ainda juros de 12, 13, 14. Então aquilo era uma barbada para ganhar tudo e dava muito dinheiro. Então eu não sou candidato. Aí ele foi 3 vezes lá, até que na última ele me disse: tu então me ajuda a coordenar a campanha aqui na região. Isso eu te ajudo, te ajudo. E aí comecei a sair com ele para organizar a campanha, visitar os municípios, ele com 2% de intenção de voto. E aí ele começou: Capone é o nosso candidato a estadual, e todo mundo, Capone é o estadual. E aí eu acabei concorrendo e não me elegi na primeira. Tá? E aí ele me convidou para diretor do Banrisul, diretor administrativo do Banrisul, que atendia inclusive a área de pessoal, a área de infraestrutura, a área de segurança. E aí eu visitei o estado todo, o banco todo, e acabei concorrendo, daí me elegi com uma votação bastante Já no expressiva. próximo, Já no próximo próxima mandato. eleição. E daí veio uma reeleição, a outra reeleição, 4 mandatos, tá, como deputado estadual. Então, a carreira de banco, que inclusive hoje tu segue na parte do Banrisul Consórcios, já vem desde o Banco do Brasil, dos teus primeiros concursos, que tu ia intercalando, era 4 política anos. Exatamente. E como se fosse de um porto seguro. Exatamente. Eu ia para prefeito, cumpria o mandato, voltava para o banco. Tá? Não, e até você comentou uma situação que é muito comum, né? Tu falou do Alto Uruguai, o consórcio dos municípios, né? Tem muitos consórcios que a gente acha muito interessante, até para meios de contratação de serviços, porque às vezes, em vez de contratar para um município só, né, algum tipo de serviço ou uma máquina, alguma coisa, tu vai lá naquele consórcio, às vezes emite alguma ata de registro de preço e pode fazer as contratações. Assim que a gente, inclusive, acaba assessorando esses consórcios a contratar, né, de forma colegiada, porque daí, em vez de tu ficar de forma individual, né, até para disputar preço, né, ser mais competitivo, em vez de eu como fornecedor, se eu for fornecer para um município só que é pequeno, mas eu vou fornecer para 10 municípios, daí já vai ter vou conseguir ser mais competitivo de preço. E aí a gente está falando de muitas soluções, como parte de sistemas de informação, né? Hoje tem a questão de segurança da informação, proteção de dados, né? Então contabilidade, as auditorias, então tem muita coisa que a própria Russell a gente acaba prestando aí e eu não estou falando só estadual, né, como a nível nacional. Eu acho muito, muito interessante esse formato, né, dos consórcios, das federações municipais. Nós inclusive lá, eu me lembro assim de que a gente tinha decidido lá na região 3 programas para desenvolver a região. Primeiro era um programa de suinocultura. Lá tem aquela região do Rio Uruguai que é muito dobrado lá, e não tinha esses programas integrados como tem hoje, né? Então, nós, inclusive, chegamos a implantar lá um centro de inseminação artificial. Tá? Durante muito tempo se desenvolveu sêmen lá de suinocultura para os agricultores da região. Fizemos uma farmácia básica de fabricação de medicamentos. Medicamento que custava R$ 5 na farmácia, nós fazíamos lá por 5 centavos. Aí depois veio a fiscalização exigindo que tinha que ter isso, aquilo lá, e acabou inviabilizando e hoje não tem mais. Um polo de madeireiro, uma região muito dobrada, tinha muito como implantar um polo madeireiro e depois indústria na área da ocupação da madeira. E um polo de fruticultura. Esse ainda tem lá também, fizemos uma central de mudas de frutas, especialmente cítricos, que está lá até hoje. O pessoal vem laranja aqui para Bento, né? Que foi fruto daquele trabalho que nós implantamos. E o passo seguinte era instalar lá na região uma indústria para industrializar os frutos que eram produzidos lá. Depois houve descontinuidade aí da presidência lá da Associação de Municípios e os projetos foram abandonados. Mas tem muita coisa que dá para fazer.
Sim, não, de forma colegiada, né, a força ela fica muito maior, a Exatamente. representação e a consequência positiva para a sociedade, né? Infelizmente lá a região está muito mal de força política. Tu pega Passo Fundo, tem 170, 180 mil eleitores. Não tem nenhum deputado, nem estadual e nem federal eleito lá pela região. Erechim também não. Né? Tem um deputado agora, o deputado Paparico, que é lá de São João da Ortiga, que se elegeu e foi morar depois de eleito lá em Erechim, mas a Erechim não elegeu ninguém. Né? E regiões, né, Erechim, são regiões extremamente Erechim é grandes, né? 32 municípios, Tu pega o a região do oeste, Alto Uruguai, exatamente. então Ah, tem que ter então uma não tem. representação. O MDB, que é o meu partido, fora a eleição que eu fui, que o MDB lá me apoiou numa eleição de todas, porque eu era de Sertão, segundo eles. Né? E eu nasci em Sertão, que na época era distrito de Passo Fundo. E o último deputado estadual do MDB lá foi o Jorge Pilar Bandara. Isso aí em 1970, por aí, 70 e pouco, 74, não me lembro, que ele se elegeu. Depois não tinha elegido mais ninguém, como não elegeu agora. O deputado da região lá, agora fez em torno de 8 mil votos no total. Tá? Então está muito mal de força política lá, a região de Passo Fundo e de Erechim. Então tem que convocar o pessoal para participar da vida política, concorrer a vereador, né? Tem que criticar menos e fazer E mais, né? fazer Que mais, ver foi, aquilo que pode fazer para a sociedade. Eu tinha isso também como administrador do Banco do Brasil, né? De onde eu ia não apenas ser gerente do banco, mas fazer com que o banco participasse do programa de desenvolvimento da cidade. Tá? sim, Então, contribuísse. exatamente. E na área da política não é diferente. Então, não tenha vergonha de ser candidato. Sim, Tá? não. Perfeito. Gilberto, te agradecer, né, pelo seu tempo aí. Hoje foi muito gratificante para nós poder escutar, né, aí como eleito prefeito mais jovem, né, do estado do Rio Grande do Sul e até hoje, né, se mantém como e acredito que isso deve se manter por muito tempo, porque a nossa juventude parece que ela está demorando um pouco mais para amadurecer, seja a questão de tecnologia, rede social, jogos, enfim, né? Mas eu vejo que a maturidade está cada vez mais demorando para ser desenvolvida, seja na parte de homens, seja na parte de mulheres, né? Então, eu acredito que esse título que você tem como prefeito mais jovem deve continuar. E é importante para nós escutar, né, os motivos que te levou, como, né, as estratégias, porque quem sabe a gente está aí conversando e quem está nos escutando do outro lado, né, se encoraje também, né, e não importa, não se preocupe com idade, não se preocupe com condição financeira, né, que foi a questão do seu caso, mas se preocupe sim em ter ideias que façam sentido para a tua sociedade e quem sabe que com isso você consiga aí construir uma história e a gente vê, né, alguém que não tinha condições foi eleito o prefeito mais jovem, que continua assim, e aí depois muitos mandatos no executivo e bem como também aí muitos mandatos, né, no legislativo estadual, bem como também no federal. Então, Gilberto, parabéns aí pela tua história e obrigado por compartilhar conosco aí a tua experiência. Muito obrigado, ele. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E estamos sempre à disposição quando quiserem conversar sobre qualquer assunto de interesse do Rio Grande e da economia gaúcha. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Fique aí com o nosso papo de governo.